Radar Econômico. Patrocínio ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Galvan. Seu mundo merece um Galvan. E Imobiliária Universal. Lote é Universal. Olá pessoal, bem-vindos ao Radar Econômico, o podcast que apresenta o potencial das regiões capixabas. Eu sou Tomás Tomasi e se você está nos assistindo, pode ter certeza, você está no nosso radar. Hoje vamos ajustar a frequência para captar o sinal de um ponto específico do mapa, o município da Serra. Nesse episódio, vamos entender o que move a economia da cidade mais populosa do Espírito Santo. Da indústria ao turismo, a Serra atua como o principal pulmão da cadeia produtiva capixaba. Para nos guiar por essa análise, temos a presença de dois convidados muito especiais. Alberto Gavini, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo, a ADERES, e o engenheiro, professor, empreendedor e fundador da Faculdade UCL, Sandro Lobato. Gavini, Sandro, sejam muito bem-vindos ao Radar Econômico. É um prazer. Nós que agradecemos aqui o espaço. A indústria foi e continua sendo o principal vetor de crescimento da Serra. Desde o início da década de 1970, com a fundação da Companhia Siderúrgica de Tubarão, a antiga CST, que hoje é chamada de ArcelorMittal, e a criação do Centro Industrial de Vitória, o CIVIT, o município mantém sua pujança abrigando o maior parque industrial do estado. Não por acaso a Serra detém um PIB de 37,3 bilhões de reais, o maior do Espírito Santo e o 30º maior do Brasil, segundo dados do IBGE, demonstrando seu papel decisivo no desenvolvimento econômico regional. Dos 10 maiores investimentos para o Espírito Santo até 2029, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves, 3 estão no município da Serra, sendo que os 3 são da iniciativa privada. Isso demonstra que o setor industrial do município continua em expansão, potencializando inclusive outros setores, como logística, serviço e turismo. Com isso, minha primeira pergunta é para você, Gavini. Na sua opinião, o que leva a Serra a ser essa referência do desenvolvimento econômico capixaba? Então, a Serra é um conjunto um encontro de coisas importantes, né? De aspectos importantes. Eu acho que um deles é a questão da Serra, por exemplo, que está sendo cortada pela BR-101. Né? Isso é muito importante. É uma estrada muito importante para o desenvolvimento industrial. Depois, a proximidade com o aeroporto. E, junto com isso, a Serra também é um município muito plano, que facilita muito as obras, né? As empresas que querem chegar. Ligado a isso, a Serra teve administrações públicas muito inovadoras, né? E nós tivemos aí prefeitos que conseguiram, por exemplo, desenvolver projetos, planejamento de longo prazo da Serra, né? Planejamento de 10, 15, 20 anos, né? Idealizando uma serra diferente, e com isso propiciou incentivos ao setor industrial, né? De grande, de médio porte. Adotou políticas públicas que facilitaram o surgimento de pequenos negócios, né? Facilitando, por exemplo, a questão de licença de alvará, né? A organização das empresas locais. Então, tudo isso é um conjunto. E aliado a isso, a Serra também tem as questões voltadas para o turismo. Até a Serra tem lagoa, a Serra tem mestre Álvaro, a Serra tem patrimônios históricos. Todo esse conjunto, né, favorece muito a Serra. E agora, no governo atual, o governo Renato Casagrande, já de alguns anos, se tornou um parceiro de primeira ordem do município, fazendo muitos e grandes investimentos e bons investimentos que favorecem o setor empresarial de grande, médio e pequeno porte. Gavini trouxe para a gente um olhar sobre as parcerias público-privadas e como o território da Serra tem o desenvolvimento econômico como grande vetor da sua população. E, Sandro, eu pergunto para você, que é empresário, alguém experiente também da academia e que foi presidente da ASES, a Associação dos Empresários da Serra, é muito dito e discutido, acho que o Gavini também depois pode falar sobre isso, sobre um verdadeiro apagão de mão de obra que a gente vem sofrendo por necessidade da cadeia produtiva. No seu olhar, como que as pessoas devem se preparar e qual é o tamanho desse apagão de mão de obra que a gente tem vivido? A Serra, em especial, né, tem essa condição de um crescimento rápido, né, no tempo. Então, nós saímos um pouco mais de 20 anos de
menos de 100 mil habitantes para mais de 500 mil habitantes. Então, isso trouxe muitas oportunidades e, com elas, muitos desafios, né? Então, as empresas demandam essa mão de obra em vários níveis, desde o básico até o superior, com mestrado e doutorado, e as instituições de ensino precisam entender esse momento e ofertar serviços que atendam a essa necessidade. Então, no caso da UCL em especial, a gente já começou os projetos dos cursos interagindo com as indústrias para saber o que eles precisavam, né? Eu acho que isso que é muito importante, a gente conseguir entender o que essas empresas estão precisando na ponta para que as instituições de ensino, como a própria UCL, os IFES, o Sistema S, possam entregar, né, profissionais qualificados para que possa propiciar a continuidade desse crescimento, né? Porque nós chegamos até aqui com todos os desafios, né? Agora precisamos pensar nos próximos anos. E a Associação de Empresários da Serra teve esse papel de, em conjunto com vários setores do município, público, iniciativa privada, pensar o município para as próximas décadas, né? Então, a gente vem apoiando e atualizando os planos estratégicos do município. Acabamos de entregar esse ano uma nova atualização, ficou em especial com esse tema até, que a qualificação foi um dos temas mais discutidos, né, dentro desse novo plano, e é realmente um grande desafio, e em especial a gente acompanhar também o desenvolvimento tecnológico e os desafios que o desenvolvimento tecnológico traz para a formação. Sandro, quando a gente olha a sua trajetória e olha também a forma como a UCL foi pensada, vocês naquele tempo, acho que você poderia botar isso no tempo, parafraseando um pouco o que Pablo Lira disse ontem para a gente, no episódio anterior para a gente, do tempo e do espaço, a história no seu tempo e no espaço. Eu queria que você trouxesse esse olhar de como vocês pensaram a UCL como berço para novos engenheiros e para mão de obra mais qualificada para o município da Serra. Qual era essa necessidade e por que desse movimento? Nós começamos a UCL nos anos 2000, né? Então, naquele momento, as empresas tinham um desafio de ampliar a qualificação dos seus colaboradores, e no nível superior, quem ofertava era a Universidade Federal no turno diurno. Então, a gente trouxe essa oferta no turno noturno e chegamos a ter dentro da faculdade cerca de 250 empregados das empresas em formação, precisando melhorar a sua qualificação, né? E para evoluir nos seus cargos dentro das organizações, né? Hoje esse passivo ele está bem tratado, vamos dizer, e o desafio ele continua evoluindo, em especial com a tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, um dos primeiros cursos de engenharia, que é o de automação e controle, a mecatrônica. Hoje você não faz mais nada na indústria, e agora também não no serviço, sem automação, né? Então, a indústria puxou esse viés de tecnologia com robôs e plantas automatizadas e tudo, e agora o serviço também está com esse desafio, com as inteligências artificiais de atendimento, de monitoramento, de interação com o público. Então, a partir do momento que a tecnologia vem trazendo esses novos desafios, as instituições de ensino e a academia precisam evoluir, e as empresas também terem a consciência de que eles têm que ter internamente o seu programa de treinamento e qualificação, porque cada um tem as suas especificidades, isso faz parte da curva de crescimento, de amadurecimento de cada negócio. Quem conseguir evoluir nesse sentido de formar melhores trabalhadores e contribuir para a formação deles, prospera. Provavelmente os que não têm essa preocupação, essa política, tendem a ficar no tempo em função dessa evolução da tecnologia. Perfeito. Eu quero também o olhar do Gavini sobre essa necessidade de capital humano por parte da cadeia produtiva. Então, estou aqui ouvindo o Sandro e parabenizando pelo trabalho, porque a UCL cumpriu um papel extremamente importante, cumpre, né? Cumpre no passado e cumpre no presente um papel importante de formação dos nossos jovens. Aí eu tiro por mim, em 78, eu era instrutor de elétrica do Senai, eu queria fazer engenharia elétrica. Só que a UFES só ofertava de dia e eu tinha que trabalhar. Eu não tinha curso à noite para fazer. É o que você vinha falando. Quantos jovens como eu, naquela ocasião, né, agora eu sou mais jovem, né?
naquela ocasião, deixaram de fazer engenharia porque não tinha oportunidade de fazer uma engenharia à noite, né? E eu acabei fazendo administração depois de um tempo, né? Mas é isso, muito importante. Mas para você ter uma ideia, a visão vamos juntar isso, o poder público e o poder empresarial, né? Essas duas áreas se juntaram, se articularam na Serra, ao ponto de 1978, na parceria com a Findes, instalar lá uma unidade do Senai, com curso de elétrica, de mecânica, de solda, de eletrônica, já pensando na instalação da CST na época e de outras grandes empresas que viriam, preparando um monte de obra para o mercado. Tal foi, isso é uma conclusão, isso é uma entrega do plano, do planejamento estratégico daquela época. Por isso que a Serra teve muito isso. A Serra teve muita preocupação de agir no presente, mas com a visão de futuro, né? Então conseguiu se preparar para isso que a Serra tem hoje, né? Um parque industrial enorme, né? Muitas grandes empresas, né? Gerando muito trabalho, gerando muita renda. E essa coisa que acontece no Espírito Santo, que é muito bacana, que é a união, a articulação entre os poderes, setor privado, o executivo, o judiciário, o legislativo, né? Que todo mundo trabalhando em favor do crescimento, da melhoria do Espírito Santo. Eu acho que assim, e a Serra cumpre um papel fundamental nesse sentido. Não há dúvida, Gavini, esse olhar é efetivamente o que a gente tem percebido como uma grande vantagem do Espírito Santo, a despeito da independência dos poderes. Os poderes têm que ser harmônicos, e no Espírito Santo isso funciona muito bem, e também em sintonia com a cadeia produtiva. Sim, eu queria ainda fazer uma observação na questão da mão de obra, como eu venho dizendo. Eu ia te perguntar sobre isso, eu queria o teu olhar sobre isso. Porque hoje o Espírito Santo tem um índice de desemprego menos de 3%. Então, assim, menos da metade do Brasil. O Brasil está em torno de 6%, e o Espírito Santo está com menos de 3%. Isso significa, graças a Deus, está todo mundo trabalhando. Então, assim, nós temos uma população desempregada hoje muito pequena, e parte dela precisa de qualificação, como ele falou. Nós temos algumas ocupações que a mão de obra ainda não atende ao setor empresarial, precisa ser qualificado. Então, aí a UCL, né, o Sistema S, como você falou, a UIFES, tantas organizações estão colocadas no mercado para isso, para tentar preparar essa mão de obra. E tem uma turma também que quer ficar autônomo, né? Você tem pessoas, esses jovens de hoje, na área de tecnologia, de inovação, eles querem ter seu próprio desempenho, e não querem um emprego formal como tinha antigamente, né? Eles querem se desenvolver. É uma outra característica que o setor empresarial também tem que observar. Perfeito. Porque aquele negócio que a gente tinha no Banco do Brasil, da Vale do Rio Doce, era emprego perfeito, tal, aquilo hoje em dia não existe mais. As grandes empresas hoje, elas não são mais empregadoras, são desempregadoras, né? No sentido mais amplo da palavra, porque os robôs, a automação está ocupando espaço. Uma grande empresa trazia 1.000 empregos, hoje traz 100, traz 50, não traz mais 1.000, né? Porque tem um setor de tecnologia avançado e é necessário, porque os tempos são diferentes. Não tem nada de errado nisso. A evolução do tempo é isso. Aí nós temos que fazer o que vamos fazer com essa outra população que não tem mais acesso a essas vagas que tinha na outra empresa. Então aí sim, a qualificação mais apurada, né, automação e outras tantas variáveis tem que vir para o mercado, porque tem uma prestação de serviço para essas áreas. E tem um arranjo produtivo em torno disso tudo. Não precisa mais que ninguém ficar desempregado por isso, que surgiram um outro arranjo produtivo. Não tem mais aquele emprego, mas tem outras ocupações tantas para poder colocar o pessoal à disposição dessas empresas. Eu quero explorar isso que você está falando, aprofundar um pouco mais, Gavini. E antes da gente começar a gravação, o Sandro construiu uma frase, mas tem um pedaço que eu destaco aqui. Ele falou da mudança do sistema produtivo. Eu queria que você falasse disso na perspectiva que o Gavini nos trouxe aqui, como que os jovens, a geração Z, se a gente for olhar para a geração Z no mundo, a gente tem visto manifestações no mundo. Vou abrir o leque para além da Serra e do Espírito Santo. O Nepal, Madagascar e o Peru com manifestações, ou seja, sim, Ásia, África e América do Sul com manifestações da geração Z, que são manifestações por um público que enxerga a necessidade de uma cadeia produtiva que entenda quais são aquilo que eles querem, muito por conta disso que o Gavini acabou de falar, que é ligado à aceleração do desenvolvimento das novas tecnologias. Ou seja, Gavini trouxe para a gente aqui um olhar muito interessante. Por exemplo, antigamente, quando vinha uma planta industrial, a gente falava na casa dos 1.000 empregos, 1.000, 2.000 empregos. Hoje a gente está falando que qualquer empresa grande gera 50, 100 empregos. Sandro, qual é o teu olhar sobre essa mudança do sistema produtivo? Não, essa mudança ela é tão estrutural
e o Gavini abordou bem, eles não querem ser empregados mais. Essa juventude, as novas gerações não querem ser empregados mais. Isso traz um grande desafio para todo o sistema de formação de mão de obra, né? Porque hoje a gente precisa dar esse olhar do empreendedorismo para que eles possam seguir nas suas ambições, nos seus objetivos, com algum tipo de formação, né? Senão eles vão fazer sem formação, e fazem mesmo, sabe? Uhum. Então, essa mudança, tanto no sistema produtivo quanto na academia, ela passa por aí. O emprego está acabando, você acabou de dar exemplos claros sobre isso, né? Mas o trabalho não. É isso aí. O trabalho não. Então, tanto as instituições de ensino quanto o setor produtivo precisa estar alinhado nesse sentido. Então, e os outros poderes, porque muitas vezes a gente depende de uma legislação para poder ter prestadores de serviço e não empregados em algumas posições, né? Então, nessa linha, e com uma taxa de desemprego tão pequena, né, qual a tendência das empresas? Automatizar os seus processos produtivos, ter cada vez essa mão de obra básica sendo suportada por robôs, por inteligência artificial e tudo, e a mão de obra com uma nova perspectiva. Então, eu cito bastante o caso da construção civil, que durante muitos anos foi muito artesanal, e a tendência é se industrializar, porque senão não tem mais aquele trabalhador de base que fazia a parede de tijolo um por um. Isso, num modelo que nós estamos hoje, em especial no Espírito Santo, não cabe mais, né? E nesse sentido da evolução para a industrialização dos diversos negócios, também o desafio de formação, ele segue associado a esse desafio de qualificação desse pessoal para gerenciar os seus próprios negócios. Maravilha. Como iniciativas independentes. Perfeito. Então, e aí, alinhado com essa perspectiva, foi que o governo Renato Casagrande, em 2012, criou a DERES. A DERES é uma agência que estimula o empreendedorismo, né? Essa é a ideia da DERES. A gente trabalha em 4 eixos lá: o eixo da formação empreendedora, o eixo da consultoria, do microcrédito e de ambiente de comercialização, permitindo que o empreendedor possa colocar o seu produto, o seu serviço à disposição. Mas uma coisa que a gente tem que avaliar muito é de onde vem essa geração Z, né? Como é que isso acontece? Antigamente, as pessoas eram orientadas pelos pais, pelos avós, que era conversa aqui. Passado um tempo, surgiu o rádio, a televisão, então as pessoas começaram a ser formadas também pelo rádio, pela televisão. E nos tempos atuais, as pessoas são formadas muito menos pelos pais e pelas mães e pelo rádio, pela televisão, muito mais pela internet, pelas inovações que surgem. Isso muda a formação de qualquer indivíduo. E isso é que traz essa juventude com essa perspectiva de que não existe mais quadrado, né? O quadrado desapareceu, está tudo aberto. Porque é assim que a área, assim, o ambiente digital dá essa permissividade, você pensar que você não tem mais espaço fechado, está tudo aberto. Então, por isso que a criatividade, né, ficou apurada, né, nesse sentido. Então, assim, é importante que a gente possa fazer uma reflexão, porque o Sandro, que está à frente de uma escola, uma universidade, uma faculdade, vê a dificuldade que os professores têm hoje, às vezes, de ministrar uma aula, porque o menino pega um celular desse aqui e ele vai pegar assunto aqui que nem o professor sabe direito. Se o professor bobear, ele vai ser engolido pelo aluno. Né? Então, como é que se dá na prática diária a relação professor-aluno? Quanto que você tem que ter de novas tecnologias, de novos métodos de aprendizagem para conquistar, para trazer esse aluno para se formar para o mercado preparado. Então, são desafios tremendos. E isso a pandemia acelerou bastante, né? Bastante. Sem dúvida. Então, acelerou essa interação com o digital, e hoje você também traz um desafio para essa população que quer crescer no seu trabalho e na sua carreira, né? Uma disciplina de autoaprendizado, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade enorme de conteúdos gratuitos e livres na internet, que você pode se aproveitar desse conteúdo para melhorar na sua carreira, ou você pode aproveitar isso para o mal, né? Para coisas que não servem para nada. Então, um grande desafio dessa nova geração é aproveitar essas oportunidades que já existem para melhorar na sua carreira e no seu desenvolvimento, né? Até empresarial, né? Uma grande iniciativa empresarial dessa nova geração, e para as instituições de ensino aplicar esse tipo de metodologia
que é isso, o aluno não quer ficar lá mais sentado uma semana, 4 horas por dia. Ele tem a liberdade e hoje tem a disciplina, que a gente no passado achava que não teria, né? De poder assistir uma aula de casa e aquilo ser eficaz para o aprendizado dele, né? Perfeito. Quero perguntar para os dois, mas eu vou começar com o Gavini. Quais os desafios o município da Serra tem para manter esse ritmo acelerado no desenvolvimento econômico? Então, é importante destacar que a Serra, como o Espírito Santo todo, como o Brasil, quase 98% dos seus estabelecimentos são de pequenos negócios. E aí, quando a gente fala de pequenos negócios, nós estamos falando aí, por exemplo, da economia solidária, nós estamos falando dos bancos comunitários, do artesanato, nós estamos falando do microempreendedor individual, da microempresa, da pequena empresa, da agricultura familiar, dos pequenos agronegócios, é um público imenso, né? E daí, depois, acima disso, as médias e grandes empresas. Então, assim, acredito que a Serra tem que dar continuidade àquilo que ela sempre fez, né? Agir no presente com visão de futuro, ou seja, apoiando os negócios presentes, médios, grandes e pequenos, com estratégias e com programas e com políticas públicas que possam facilitar para o grande empresário os incentivos, para o grande empresário crédito, para o grande empresário a relação com o governo do Estado, importante, porque abre uma série de leques para os grandes e médios empresários, e para os pequenos, facilitar a criação de novos negócios, trabalhar com linha de crédito adequada, né, possível de ser adquirida por esses companheiros e empreendedores, né, e também cuidar efetivamente da formação, né, do conhecimento, que é fundamental, alinhando a esse momento da inteligência artificial, que é um outro grande desafio que nós temos que saber como é que isso vai se dar na prática, né? Então, também pensar nessa perspectiva. Mas é isso, é cuidar, é a fórmula básica, é cuidar das pessoas. A Serra continuar sendo o que é e melhorando, se aperfeiçoando, é cuidar das pessoas, o poder público, a ASES, que é uma associação, e tem tantas outras associações lá que congregam empresários pequenos, grandes, médios. Então, trabalhar com esse conjunto de comunidades, né? Serra tem comunidades muito fortes, organizadas, né? Que conhecem o que precisa fazer para poder melhorar as suas vidas. Então, acho que esse cuidado com as pessoas é fundamental. Perfeito. Pergunto para você também, Sandro, quais desafios a Serra tem para o futuro? Eu diria que inovação, um ponto muito importante, porque num ambiente desse de rápida evolução, a gente precisa estar na frente. Não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam para a gente sair correndo atrás. Então, a gente precisa de políticas públicas de inovação. As empresas, para sobreviver, já estão obrigadas a fazer isso, né? Então, um ambiente tão competitivo, e a Serra tem uma característica de competição internacional, porque as grandes empresas motoras do município competem internacionalmente. Então, o prestador de serviço, o trabalhador que interage com essas empresas precisa também ter uma qualidade de prestação de serviço internacional. Então, isso já é um requisito, e eu acho que a Serra cresceu dessa forma. E um outro ponto que eu acho muito importante é a agilidade. Agilidade para acompanhar essas mudanças. Então, o Gavini está falando aqui, milhares de novos empreendedores querendo desenvolver o seu negócio. E aí, tanto o poder público quanto a infraestrutura do município precisa estar preparada para isso, né? Para apoiar e para deixar esse processo mais ágil, para que a gente possa continuar essa evolução. Perfeito. Muito bem. A gente está partindo para o final do nosso programa. Não vou deixar vocês tão confortáveis quanto estiveram até agora. A gente tem um quadro chamado Ligados no Radar. Eu faço uma pergunta, nem sempre é uma pergunta fácil de se formular uma ideia rápida, mas eu quero uma ideia rápida de vocês em uma frase. É uma brincadeira, se quiserem depois sustentar com uma ideia, fiquem à vontade. Então, eu vou começar com você, Gavini. Vou jogar essa batata para você. Qual é a vantagem competitiva do município da Serra em uma frase? Em uma frase, oportunidade para todos. Acho que a Serra é um município que traz muitas oportunidades. Você quer dizer por quê? Por tudo nós já falamos, né? Pela própria postura do poder público, pela relação que tem o setor empresarial com o poder público, pelos espaços que a Serra tem ainda, a indústria de transformação pesada que a Serra tem, abrindo grandes oportunidades. Então, a Serra é um canteiro de obra com muitas oportunidades. Acho que é isso. Maravilha. Sandro, em uma frase, o que torna o ambiente de negócios da Serra tão atrativo? Eu acho que a Serra atende hoje os requisitos básicos para o desenvolvimento. Então, o Gavini falou alguns.
um poder público ágil e atuante, um setor produtivo integrado, uma população que cresce proporcionalmente às demandas do próprio município e que dão suporte a esse crescimento. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão para continuar essa evolução. Olha, nós tivemos um papo rico, maravilhoso. Obrigado, Gavini, Sandro, pela presença de vocês aqui no Radar Econômico. E para você que está no nosso radar, estamos juntos no Tribuna Online, na TV Tribuna, no Jornal A Tribuna e nas rádios Tribuna FM e Legal FM. Radar Econômico. Patrocínio ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Galvan. Seu mundo merece um Galvan. E Imobiliária Universal. Lote é Universal.